Aleluia. Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças nós damos ao Senhor. Como é bom estarmos aqui nessa noite, num culto que é direcionado para casais e famílias. Como é bom estarmos adorando a esse Senhor e que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Se nós não ouvirmos essa voz, nós morremos, nós perecemos, porque nós temos uma voz de comando. Nós temos uma voz que tem falado aos nossos corações. Irmãos, hoje nós vamos começar o nosso propósito. E o interessante desse propósito, porque assim, a gente nunca trabalhou aqui na igreja com campanha. E quando eu estive viajando, o Senhor me deu uma direção, que era para quando eu voltasse, que nós escrevêssemos uma carta para Deus. E eu fiquei em oração e eu falei para a igreja que não seria campanha, porque nós não trabalhamos com campanha, até porque a campanha muitas das vezes atrai muitas pessoas que vêm com o intuito só de receber as bênçãos de Deus. E depois que a campanha termina, o povo some, ninguém quer um encontro, ninguém quer ter um compromisso com Deus. E a gente nunca trabalhou com campanha. Graças a Deus, Deus sempre abençoou, Deus sempre sustentou essa obra. E Deus, ele tem sido fiel. E eu sempre digo que é muito bom quando nós estamos atentos para obedecer aquilo que Deus quer. Eu confesso que eu fiquei um pouco incomodada porque a gente nunca fez, mas aí se aprove o Senhor, nós estamos aqui para obedecer. E essa carta seria uma carta que nós escreveríamos para Deus. Eu falei para a igreja que você podia estar à vontade de escrever a sua carta da maneira que convém a você. E que nós hoje começaríamos esse propósito. E vai ter o momento da oração para apresentarmos essa carta e você vai ficar com essa carta dentro da tua Bíblia ou na tua bolsa. E por 7 semanas nós vamos orar por essa carta. E na 7ª semana eu vou recolher as cartas e eu falei para as pessoas, lacrem esse envelope. Até porque eu não tenho necessidade de ler nada. Mas eu quero que Deus leia a sua carta. E eu acredito, irmãos, porque nós vivemos por fé. Algo Deus vai querer fazer. E eu creio que Ele vai fazer. Então, se você trouxe a tua carta, você apresenta. Se você não trouxe, na semana que vem você traga, apresenta, fica com ela. Se você não quiser lacrá-la, agora você vai guardando, porque às vezes durante a semana vai aparecendo coisas que você vai querer colocar. Para que essa carta, eu falei, não fica inibido com as quantidades de folhas que depois nós vamos levar para o monte para orar, para entregar ao Senhor as petições e a carta que você escreveu para Deus. Eu confesso que para mim é uma surpresa, porque como eu disse, que ao longo da nossa trajetória, Deus nunca tinha dado uma direção dessa. E nós precisamos obedecer aquilo que Deus quer. Eu não sei para quê, nem por quê, qual é a necessidade, mas eu tenho procurado obedecer aquilo que Deus está nos mandando fazer. Então, eu fiquei estudando, fiquei perguntando ao Senhor, porque muitas das vezes, no passado, a gente sabe que a comunicação ela era por carta. E não tinha o telefone como tem hoje. Algumas pessoas tinham o telefone convencional, outras não. E nós sabemos que a nossa comunicação era por cartas e às vezes demorava a chegar, né? Às vezes você ficava ansioso porque você mandava uma carta. Quem é do tempo da carta, né? Quem é do tempo da máquina de escrever, que escrevia cartas. Eu tenho muitas cartas guardadas na minha casa. E aí a gente sabe que muitas das vezes demorava a carta chegar, você ficava apreensivo, ansioso para receber. E também para você escrever, para enviar a carta. E essa carta, irmãos, ela tem uma direção.
Ela é uma carta pessoal, ela é uma carta que nós vamos escrever para o nosso Senhor. E você pode ficar à vontade de escrever aquilo que você quer. Primeiro a gente precisa saber como escrever uma carta, como que nós começamos uma carta. Eu acredito que todo mundo deve saber como se começa para poder começar uma carta para Deus. Eu acredito que tudo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente precisa começar, em primeiro lugar, adorando a Ele, reconhecendo quem Ele é. E não adianta, muitas das vezes, nós escrevermos uma carta, irmãos, só pedindo bênçãos materiais. Né? E muitas das vezes a gente começa só pedindo bênçãos. A gente quer muitas coisas, a gente quer que se cumpra muitas coisas. Mas eu acredito, irmãos, que o Senhor, através dessa carta, Ele quer nos conhecer melhor. Saber qual é a intenção do nosso coração. Porque, graças a Deus, a gente sabe que a palavra vai nos ensinar que Ele é o único que sonda os nossos corações. A Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas das vezes eu acredito que Deus, através desse propósito, porque é um propósito, não é uma campanha, Ele quer ver o que está realmente nos nossos corações, não que Ele não saiba, mas Ele quer que a gente tenha esse momento de intimidade com Ele, de poder escrever para colocar diante dele aquilo que nós pensamos, ou que desejamos, ou que precisamos, ou que queremos que aconteça em nossas vidas. Então, que você possa estar à vontade de escrever, eu disse na semana passada, aquilo que o Espírito Santo de Deus te conduziu. Porque eu vou começar falando aqui de 2 Coríntios capítulo 13, que vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 13, capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim, vós sois a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, que dá de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Irmão, nós somos a carta viva de Deus. Por que nós somos carta viva de Deus? Porque vai ser o nosso testemunho. Irmão, não tem como ser carta viva de Deus se nós não testemunhamos que hoje nós somos novas criaturas. Que hoje nós tivemos um encontro verdadeiro com esse Senhor. Muitas das vezes, como cartas vivas, nós vamos estar em ambientes que nós não vamos poder nos expressar. Nós não vamos ter liberdade de falar, de anunciar a respeito desse Senhor. Mas as tuas ações, o teu comportamento, a tua conduta, o teu falar vai mostrar quem você é. Por isso que Paulo escreve essa carta para os coríntios, dizendo para os coríntios que eles eram cartas vivas, não escritas com tinta de homens, mas através do Espírito Santo de Deus que hoje habita em nós. Eu não tenho dúvida, irmãos, daquilo que Deus vai fazer. Deus tem trabalhado nesse lugar, Deus tem se manifestado, Deus tem falado. E Ele tem dito, eu estou falando nessa casa e vou provar que eu habito nesse lugar. E nós que estamos aqui, nós temos visto o que Deus tem feito. E Deus está falando que nós somos essa carta. E nós precisamos refletir que tipo de carta nós somos. Que tipo de carta nós somos diante desse Senhor? Que tipo de carta nós somos, como muitas das vezes passamos por adversidade, passamos por perseguições, passamos por calúnias. Acontece tantas coisas na vida da gente, mas eu entendo que a palavra nos ensina que as adversidades, ela vai fazer com que a gente amadureça, vai fazer com que a gente cresça, vai fazer com que a gente tenha uma intimidade, um relacionamento com esse Deus.
Porque não adianta bênção, como o pastor estava falando, não adianta bênção sem presença. Tem muitas pessoas que têm bênção, mas não têm presença. E se você não tem presença, você vai continuar sendo um homem e uma mulher infeliz. Você vai continuar sendo homem e uma mulher sempre buscando algo para te satisfazer, satisfazer a tua carne e não o teu espírito. Porque o que alimenta o nosso espírito é a palavra, é a oração, é o relacionamento que nós temos com Deus. E muitas das vezes você está cheio de bênção, mas você não tem presença, você continua insatisfeito, você continua infeliz. Você continua se sentindo vazio, você continua se sentindo solitário. Hoje não, nós conhecemos um Deus que Ele vai dizer que Ele, em nós, através do Espírito Santo de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades para que nós possamos viver os tempos e as fases do Senhor, sem ficar buscando refúgios, sem ficar buscando algo, como a Bíblia diz, que parece bom, mas que o fim é a morte. A carta viva de Deus, ela demonstra com atitudes e com ações que hoje habitam o Senhor em nós. Porque há uma transformação, há uma mudança. E só Paulo, ele escreveu 3 cartas. E nessas 3 cartas, ele falando com as igrejas, Tessalônica, com a igreja de Coríntios, com a igreja de Éfeso, e mostrando realmente, ensinando, e Paulo na prisão, preocupado com a igreja, preocupado com aquele povo, e demonstrando, como ele está falando nessa noite, nós somos cartas vivas, porque hoje habita um Senhor em nós. Habita um Senhor em nós que vai nos dar suporte para vivermos dias maus. Um Senhor que habita em nós através do Espírito Santo, que vai nos dar suporte quando vier as adversidades, quando vier as calúnias, quando vier as ingratidões. Quantas pessoas já desistiram de viver? Quantas pessoas já não têm mais esperança? Quantas pessoas já não se dão mais oportunidade de serem felizes? Porque não acreditam na felicidade. Mas em Deus nós encontramos felicidade, em primeiro lugar nele. Porque quando Ele entra na nossa vida, Ele começa a preencher em nós, através do Santo Espírito, os vazios, as inseguranças, as incertezas. E nós passamos a confiar num Deus que tudo sabe, que tudo vê e que quer nos ajudar. E que quer fazer de nossas vidas cartas vivas para que o nome dele possa ser glorificado. Hoje nós estamos aqui entrando num propósito. Um propósito para que Deus leia e sonde os nossos corações e nos reconheça de fato e de verdade. E saiba o que nós queremos. Porque quantas das vezes foi falado aqui, almejamos tantas coisas que conseguimos conquistar, mas que continuamos vazios, continuamos insatisfeitos, continuamos muitas das vezes murmurando, continuamos ingratos, porque não reconhecemos que vivemos num mundo que jaz do maligno, como a palavra de Deus diz. Num mundo que é mau, num mundo que é cruel, num mundo onde nós vamos deparar com pessoas que são cruéis, que são más. Pessoas que vão intentar muitas das vezes contra as nossas vidas, porque não foi com a nossa cara. Porque nós incomodamos, como Daniel na Babilônia, não era cria da Babilônia, mas sobressaía na Babilônia. Quantas das vezes no nosso trabalho vamos encontrar pessoas, pelo fato de estarmos prosperando, vencendo, opositores contra as nossas vidas. E o que a gente faz? Abre mão, vou embora porque não estou aguentando, não. Hoje nós somos cartas vivas e nós temos um Espírito Santo que vai nos dar estratégia, vai nos dar força e vai falar, não é para você sair, é para você permanecer. Através da tua vida eu vou mostrar quem você é, o Deus que você serve.
um Deus que nos encoraja, um Deus que ainda que a gente possa estar vendo que está tudo difícil, está tudo complicado, um Deus que muitas das vezes nós só estamos ouvindo não do homem, mas Deus já disse que é sim. Deus já disse que vai fazer, Deus já disse que vai nos dar e nós cremos e tomamos posse e confiamos e nós vivemos porque Deus ele tem sido fiel à promessa dele, à palavra dele. Você é carta viva, você é testemunho que existe um Deus que não está preocupado quem nós éramos, o que fazíamos. Um Deus que quer nos ajudar, um Deus que quer mostrar que a gente não precisa se refugiar em nada que vai gerar morte em nós, em nada que vai gerar morte ou trazer dores para pessoas que nós amamos. Um Deus que nos coloca no prumo, um Deus que começa a nos dar direção, um Deus que faz com que a gente reflita, se eu for por esse caminho, se eu tomar uma atitude dessa, eu vou edificar qual vida? Se eu for por esse caminho, que tipo de dores eu vou trazer para pessoas que me amam? Graças a Deus que hoje nós podemos fazer escolhas. Mas eu preciso de saber que tipo de carta eu tenho sido. Porque se esse Senhor entrou na minha vida, se houve uma transformação, eu preciso ser carta viva. Eu preciso ser carta viva. Eu preciso ser testemunho nessa terra que existe um Deus que quer nos alcançar, que quer fazer parte da nossa vida, que quer cuidar de nós, que quer nos dar direção, que muitas das vezes vai dizer não para cada um de nós. E a gente precisa aceitar o não de Deus. Os sims dele também. Mas muitas das vezes o não vai ter que fazer parte. Porque ele sabe o que é melhor. Ele sabe que são coisas muitas das vezes que estamos almejando. Que não vai ser bênção para as nossas vidas. Que vai fazer muitas das vezes que a gente se afaste da presença dele. Que vai fazer com que a gente não glorifique o nome dele. As bênçãos de Deus, ela não acrescenta dores. A bênção de Deus faz com que a gente anuncie que existe um Deus que é fiel, poderoso e soberano. Que tipo de cartas temos sido? Que tipo de cartas queremos ser? Porque trazemos uma carta para apresentar a Ele, para que Ele possa ler e saber o que se passa, o que você deseja é fácil. Mas entender o tipo de carta que Deus quer que cada um de nós sejamos é o que é mais complicado. Mas Paulo, motivando a igreja de Coríntios, Paulo estava mostrando para aquele povo que eles poderiam sim ser cartas vivas, como todos nós que estamos aqui. Graças a Deus que a palavra de Deus ela vai dizer que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Graças a Deus que nós temos um Deus que não vai lançar nada no nosso rosto. Graças a Deus que nós temos um Deus que ele não faz acepção de pessoa. Ele não está preocupado o que fizemos, quem nós éramos. Ele não está preocupado que nós vamos entrar por essa porta. Ele vai falar, não, fica no final, fica na última fila, porque você está sujo, porque as suas vestes são sujas. Não. Ele nos traz para nos colocar no meio dos santos, para nos santificar. Porque a palavra de Deus vai dizer que sem santificação ninguém vai ver a Ele. E nós precisamos nos santificar. Nós queremos bênçãos terrenas, mas a melhor bênção, a maior bênção, irmãos, são as bênçãos espirituais. A maior bênção é você ter certeza que teu nome está escrito no livro da vida. A maior bênção é você saber que amanhã ou hoje, seja lá o dia que for, quando você der o seu último suspiro, você precisa saber para onde você vai. Porque há um lugar de delícia. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que há um lugar onde não haverá dores. Enquanto estivermos no plano terreno, só Deus para ter misericórdia de nós. Mas é uma terra que vai haver dores, vai haver perdas, vai haver frio, vai haver calor, vai haver as estações. Mas tem um lugar que Ele preparou
para cada um de nós, para estarmos com Ele. Não adianta as bênçãos sem presença. Não adianta não termos esse Espírito Santo de Deus para nos dar domínio. Porque na maioria das vezes nós não temos fruto do Espírito Santo de Deus. Porque o fruto do Espírito Santo de Deus vai dizer que nós precisamos de domínio. Domínio próprio. Nós precisamos de domínio. Nós precisamos de longanimidade. Nós precisamos de mansidão. Nós precisamos ser cartas vivas de Deus nessa terra. Se nós tivermos de fato, de verdade, um encontro com esse Senhor, uma carta viva, glorifica o nome do Senhor. Uma carta viva vai saber se direcionar nos momentos difíceis. Uma carta viva não vai por impulso. Uma carta viva não vai na direção do mundo, vai na contramão do mundo. Uma carta viva, ela mostra o amor, ela mostra o perdão, ela mostra a longanimidade, ela mostra o domínio. Cartas vivas de Deus. Deus quer que sejamos cartas vivas. Deus quer que fazer parte de nossas vidas. Deus quer que a gente coloque Ele no centro daquilo que nós desejamos. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele é um Pai que se compadece. Ele é um Pai que não trabalha desfavorável a cada um de nós. Ele trabalha favorável. Ele trabalha de uma forma que Ele quer nos transformar, nos curar, nos libertar, para que possamos ser homens e mulheres saudáveis nessa terra. Para testemunharmos quem é esse Senhor, para mostrarmos que ainda existe um povo de Deus nessa terra que ama, que compreende, que estende a mão, que ajuda, que se preocupa com o próximo, que não só está preocupado consigo mesmo, que muitas das vezes está preocupado com a dor do outro. Irmão, nós precisamos refletir e entender o que é realmente sermos cartas vivas, o que é realmente o Evangelho em nós, o que é anunciarmos a esse Senhor, porque não é um fato de uma mudança externa. É por isso que Deus fala que essa obra ela tem que vir de dentro para fora, porque quando ela vem de dentro para fora, esse Espírito que passa a habitar em nós, ele vai nos dominar. Ele vai fazer com que a gente seja grato. Ele vai fazer com que a gente pare. Porque hoje nós temos tempo de parar e começarmos a refletir. Que tipo de caminho, que tipo de escolha, que tipo de decisão. Porque é nos proposto muitas coisas. Mas nós temos um Deus que quer nos guiar. Nós temos um Deus que quer cuidar de nós. Nós temos um Deus que quer trazer uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que o mundo não dá, que a conta bancária não dá, que o status não dá, mas Ele dá. Através do Espírito Santo que habita em nós. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que muitas das vezes a nossa vida está virada de cabeça para baixo. Mas a nossa certeza e a nossa fé é tão grande que nós temos um Deus que está nos assistindo, que nós não estamos sozinhos e que vai reverter as situações que muitas pessoas não acreditam, ou duvidam, ou não entendem, ou não compreendem. Como pode você estar tão tranquila vivendo esse momento? Porque nós temos certeza que nós temos um Deus em nossas vidas. Nós temos certeza que nós temos um Deus nos assistindo. Nós temos certeza que nós temos um Deus que é poderoso para mudar qualquer situação. Nós temos um Deus de haja. Nós temos um Deus de basta. Nós temos um Deus de mudança. Nós temos um Deus de transformação. Deus quer nos conhecer. Deus quer saber quem nós somos. Deus quer saber o que queremos para a nossa vida.
Se é só bênção que nós queremos. A bênção tem que vir com mudanças, irmãos. E quando a gente quer uma mudança, a gente não fica preocupado se o outro não quer mudar. Se um não muda, alguém tem que mudar. Mudo eu. Eu mudo de pensamento, eu mudo de atitude, eu mudo de posicionamento. Mas é necessário que alguém ceda, é necessário que alguém queira mudar. E principalmente alguém que diz que conhece essa palavra, que serve a esse Senhor. Alguém que diz que hoje o Espírito Santo selou, que habita em nós. Então eu preciso entender o que essa palavra traz de benefícios para a minha vida. Não é para o outro que ainda não conseguiu entender, que ainda não conseguiu alcançar. Eu preciso entender o que ela traz de benefícios para a minha vida. E os benefícios que ele traz para a nossa vida é de estarmos em paz, irmãos. Porque na maioria das vezes, o adversário da nossa alma, ele rouba a nossa paz. A paz que Deus nos deu, com as adversidades, com as lutas, com as afrontas, com as perseguições. Mas a presença dele tem que ser maior em nós. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios que eles são cartas vivas, não escritas com tintas, mas com um coração quebrantado e contrito que Deus transformou. Já não com um coração de pedra, mas um coração sensível, um coração que escuta a voz do Mestre. Um coração que entende quando Deus está mandando irmos na contramão desse mundo. Até quando nós vamos viver sem paz? Até quando nós vamos viver inquietos? Até quando nós vamos viver em aflições? Porque se tivermos certeza que hoje tem um Deus que faz parte de nossas vidas, nós vamos entender que no tempo dele, essas lutas cessarão. Essas perseguições cessarão. É por isso que a palavra de Deus diz para nós sermos submissos a Deus para resistir o diabo, para que ele fuja de nós. É necessário uma submissão a Deus. Porque quando nós somos submissos a ele, nós vamos conseguir resistir o diabo. Ele não vai, com as artimanhas, com o engano dele, conseguir mais nos enganar ou nos levar por ventos de doutrinas. Porque hoje nós entendemos que essa presença que está habitando em nós é que tem nos dado controle, domínio e discernimento que direção tomarmos. Nós temos um Deus favorável a cada um de nós. Nós temos um Deus que não perdeu o controle dessa terra. Nós temos um Deus que ele continua sendo glorificado, independente se eu o quero ou se não o quero. Independente se ele está batendo na porta, se eu vou abrir ou se não vou abrir. Independente se eu queira estar ou se eu não queira mais estar na presença dele. E como é bom quando a gente entende o que Deus quer de nós. A única coisa que eu sempre digo que ele quer é cuidar de você. Deixa esse Deus cuidar de você. Nós não somos mais órfãos. Nós temos um Deus que não dorme. E Paulo está motivando a igreja de Coríntios. E Paulo escrevia as cartas para motivar aquele povo que estava sendo perseguido, que nem se compara do que a gente vive hoje. Como foi falado na quarta-feira, era muita perseguição contra a igreja, mas a igreja ela prosperou, ela avançou. Então sempre haverá perseguição contra a igreja. Sempre haverá perseguição contra a sua vida. Sempre haverá perseguição contra as nossas vidas. Mas nós não precisamos nos preocupar, porque vai fazer parte. O importante é continuarmos sendo carta de Deus nessa terra. O importante é, através dessa carta, anunciarmos esse reino. Porque quantas pessoas têm descido ao silêncio, sem reconhecer a grandeza desse Deus, achando que ele é um Deus carrasco, achando que ele é um Deus que ele pune pessoas. A gente nunca entende que muitas das vezes o que a gente está vivendo são consequências dos nossos atos, irmãos, das nossas escolhas.
A gente sempre culpa alguém. A gente culpa Deus, a gente culpa a igreja, a gente culpa o pastor, a gente culpa o irmão, a gente culpa o pai, a gente culpa todo mundo, a gente não assume as nossas responsabilidades. É mais fácil a gente transferir, terceirizar do que a gente assumir. Porque a palavra do Senhor, ele diz que aquele que confessa os seus pecados não é para homem nenhum, é para Deus, irmãos. Hoje nós temos acesso, o véu se rasgou. Domingo passado a gente estava aqui alegre, comemorando a ressurreição. A Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu falei do Buda, eu falei de Maomé, todos eles tiveram corpos. Tem os restos mortais deles, sei lá onde. O único que não teve, porque ele ressuscitou, foi de Cristo. Mas tem pessoas que não acreditam nisso. Mas a Bíblia vai dizer, felizes são vocês que não viram, mas que acreditam. Está escrito na palavra. E como não acreditar na ressurreição? Como não acreditar que hoje ele vive e ele quer viver em cada um de nós? Cada um de nós, ele vivendo em nós, nós seremos cartas vivas. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, que ele trabalhe em você de uma maneira e de uma forma que você possa entender. Eu tenho a paz de Cristo. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Mas essa situação não faz com que você exploda, com que você chute o pau da barraca. Não, irmãos. Deus vai dando longanimidade, Deus vai dando serenidade, Deus vai trazendo discernimento. A Bíblia vai dizer que a nossa briga não é contra a carne ou sangue, e às vezes a gente fica se engalfiando e brigando. E não é, irmãos. As potestades. A nossa briga é contra as potestades. Porque tem gente que não acredita que o mal existe. O mal existe. E tem pessoas que têm a inclinação para o mal. Que graças a Deus não somos nós. Ainda que no passado, se tivéssemos, esse Senhor nos alcançou e nos transformou. E hoje o nosso pensamento, o nosso entendimento é diferente. Graças a Deus que existe esse Deus para nos alcançar, para fazer uma mudança em nós, para que possamos ser cartas vivas. Irmãos, essa carta que nós escrevemos é a tua fé e a minha fé. O Senhor, ele tem se manifestado nesse lugar e ele tem provado que ele habita nesse lugar. Porque aqui nós nos reunimos para glorificar a ele. Nós nos reunimos para ouvir uma palavra que venha nos fortalecer. Nós chegamos aqui dia de sexta-feira, como nós tínhamos visto, Deus dando escape, Deus dando livramento. Na semana retrasada, o Senhor falou que estava dando livramento de um acidente de morte, que era para morte, de moto. O Senhor falou, eu estou dando... E o Senhor falou, e era algo de negligência. Ele foi bem claro. E se não é Deus para dar livramento, tinha ido para o ralo. Porque no momento desses laços, só Deus corta, irmãos. E Deus tem cortado laços. Deus tem cuidado de nós. Quantas famílias, quantos casamentos Deus não tem restaurado? Irmãos, a gente escuta dizer que caráter não muda. Eu acredito que o poder da palavra, ele muda um caráter de um homem ou de uma mulher. Porque esse Espírito Santo habitando em nós, ele entrando em nós, ele muda o nosso caráter. Se for caráter duvidoso, se for caráter que não glorifica o nome do Senhor, Deus é poderoso para uma mudança, irmãos. Deus, ele quer uma mudança em nós, para o nosso bem. É por isso que ele propõe o bem e o mal. É por isso que ele fala, hoje vos propõe através de Josué, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. E muitas das vezes continuamos escolhendo maldição para as nossas vidas com o tipo de escolha que nós fazemos. Com o tipo de atitude que nós temos, com o tipo de comportamento. É por isso que a Bíblia vai dizer que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. É necessário que Deus trabalhe em nós através do Espírito Santo de Deus para que a gente possa ser carta viva, tendo equilíbrio.
para que a gente possa ter domínio, para que a gente possa saber lidar com as situações, sejam boas ou ruins, para que a gente possa, que esse Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que ele vai selar, ele vai trazer em nós gratidão. Para que a gente possa ser grato por aqueles que estão do nosso lado, por aquele que nos apoiou, por aquele que nos ajudou, por aquele que tem estado do nosso lado. Irmãos, em nome de Jesus, é necessário uma transformação em nós, é necessário uma mudança em nós. Até quando nós vamos estar oscilando? Até quando a gente vai deixar a nossa carne prevalecer? Porque se a carne está prevalecendo é porque o Espírito não está sendo alimentado da palavra. Se você não alimentar o teu espírito, é a carne que vai prevalecer, é a carne que vai dominar. E ela vai fazer você fazer tudo com que a tua carne se satisfaça momentaneamente. Escolhas, direções que vai trazer dores. E muitas das vezes vai fazer com que a gente perca as bênçãos que o Senhor nos deu. Quantas pessoas têm aberto mão das bênçãos que Deus tem dado? É o que foi falado aqui. Por não ter sabedoria, por não ter domínio, por não ser grato. As bênçãos de Deus, ela não vai acrescentar dores. E aquilo que Deus dá, o diabo não tem poder de tirar. Ele não tem poder de tirar. Mas quando a gente entende quem foi que deu, quando a gente continua com gratidão a esse Senhor, Deus quer trabalhar em nós, irmão. Deixa Deus trabalhar em você. E muitas das vezes a gente fica resistindo ao poder de Deus. Resistindo ao poder de Deus. Tem pessoas que preferem perder tudo. Tem pessoas que preferem viver sozinhos. E evangelho não é solitário. Jesus mostra que ele foi recolhendo, chamando os discípulos. O Filho de Deus, o próprio Deus, encarnado como homem, ele mostrou. É por isso que a Bíblia diz que tem amigos mais chegados que irmãos. A gente precisa entender que tem bênçãos na vida da gente, que o inimigo da nossa alma, ele não tem pressa de roubar e nem de levar. Ele não tem pressa. Ele vem comendo pelas beiradas. Pode passar o ano que for, mas uma hora a conta, ela vai chegar. Chega para todo mundo, irmãos. Você é carta viva. Tem um Deus te chamando. Tem um Deus que te ama, que te escolheu primeiro. Tem um Deus que quer que você entenda que por mais que a gente possa ter passado algumas situações, que por mais que a gente possa ter vivido algum tipo de traumas, de abandono, mas tem um Deus que nunca nos abandonou, irmãos. Que se a gente for parar para pensar, todas as coisas que a gente já vivenciou, se esse Deus não estivesse cuidando de nós, nós não estaríamos aqui. Se a gente viesse testemunhar quantos testemunhos as pessoas não teriam nessa noite para falar de livramento, de escape, de cuidado de Deus. Mas sabe o que eu tenho falado, pensado? Não está mais em tempo de estarmos sofrendo. Não está mais em tempo de estarmos errando. Chega de errar. Chega de sofrimento. Chega de dores. Chega de fazer pessoas que te amam sofrer. Chega de você sofrer, porque você também sofre. A nossa rebeldia, a nossa desobediência, a nossa ingratidão traz sofrimento para a vida da gente. E até quando nós vamos permanecer desse jeito? Tem um Deus nessa noite que ele fala de uma carta que você escreveu ou não escreveu, ou vai escrever. Que você seja sincero com esse Senhor e que você saiba o que você quer desse Senhor e que você peça para Ele, para que Ele possa te ajudar e cuidar, te ensinar, te orientar. E aí você vai começar a viver uma novidade de vida, porque Ele é um Deus de novidade de vida. Ele vai continuar saciando a tua sede. É por isso que Ele fala, como Ele falou para a mulher de Samaria, quando você beber dessa água,
Mas não era a água do poço de Samaria. Quando você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E só Ele é poderoso, através do Santo Espírito, de nos saciar, irmãos. De trazer um equilíbrio, de trazer um domínio, de trazer uma paz, de trazer uma felicidade, de trazer uma convicção de uma mudança, de uma transformação que pode não fazer bem para ninguém, porque a Bíblia vai dizer que você agradar a Deus, você vai trazer inimigo do mundo. O mundo nos odeia, mas a gente não está preocupado com ódio do mundo, porque nós temos um Senhor que nos ama e que tem feito tão bem para cada um de nós, que o nosso desejo é continuarmos na presença dEle. Então, que no nome de Jesus eu creio, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu estou aqui por obediência. Eu estou aqui vendo o que Deus tem feito nesse lugar. Deus tem falado e tem provado que Ele está nesse lugar. Eu estou aqui fazendo algo que Ele nunca tinha pedido, com todo esse tempo que a gente tem de igreja. Mas eu creio que se Ele está pedindo essa carta é porque tem um propósito. Eu creio que é uma carta onde você vai escrever tendo intimidade com Ele. E se você ainda não tem intimidade nem relacionamento, você vai buscar ter essa intimidade, esse relacionamento. E quando chegar o tempo certo, eu acredito que Ele vai responder a tua carta. E o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua memória essa bênção, essa libertação, essa cura, essa transformação. Estava escrito naquela carta que você escreveu para Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem necessidade de estar brincando com as nossas emoções, nem com nossos sentimentos. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Tudo que Deus tem falado, quando é Ele que fala, Ele cumpre. Então que nessa noite, que o Espírito Santo fale ao teu coração e que você saia daqui entendendo que você é carta viva. Você pode nem conhecer a esse Senhor, mas muitas das vezes a sua ação, o seu comportamento, a sua conduta já diz que você é carta viva. Porque tem tantas pessoas que ainda não conhecem a esse Senhor, mas já é a carta viva de Deus nessa terra. Sem conhecer esse Senhor, mas eu acredito que vai chegar o tempo certo do Senhor alcançar como nos alcançou. Um dia Ele nos alcançou, Ele nos amou primeiro. E Ele está aqui conosco nessa noite, trabalhando na nossa família, visitando nossos lares, visitando nossos entes queridos, visitando a nossa casa, visitando nossos filhos, quebrando grilhões, correntes, libertando, dando escape, dando livramento, abrindo portas, exaltando, honrando, escrevendo uma nova história. É isso que Deus tem para a vida da gente, irmãos. É isso que Deus quer fazer de cada um de nós. As coisas velhas, graças a Deus, se passaram. Nós queremos viver uma novidade de vida com Cristo. Vamos ficar de pé? Aleluia. Vós sois cartas vivas. Aleluia. Você que trouxe a tua carta, vamos apresentar a nossa carta. Aleluia. Aleluia. Vem, pastor, para você orar por esse momento. Aleluia.